Oi, Leoa! Seja muito bem-vinda ao Encontro de Leoas. Aqui eu trago conteúdos que vão te ajudar a superar o êxito e ser feliz novamente. Se você ainda não me conhece, eu sou a Andressa, especialista em fins de relacionamento. E o tema de hoje é como parar de pensar no ex. Já manda esse nosso encontro de leoas para aquela sua amiga, para sua vizinha, para sua prima, para sua colega de trabalho, para aquela mulher que você conhece que está precisando assistir esse nosso encontro de leoas. Bom, gente, depois de um fim de relacionamento, parece que a tua mente fica trabalhando incansavelmente para te fazer lembrar desse ex o tempo todo. Parece que você tenta focar em outras coisas, você tenta se conectar, você tenta colocar a tua energia no teu trabalho, você pensa em fazer infinitas coisas para ocupar o teu tempo, mas mesmo assim, parece que você não consegue se desligar. Parece que a tua mente, ela virou uma máquina de pensamentos, uma máquina de memórias, e essas memórias te fazem sempre relembrar desse ex. E o problema disso tudo, né, gente, é que essas lembranças desse ex, essas memórias, elas vêm carregadas de saudade, de sofrimento, de dor. E tudo isso significa, em outras palavras, né, por que que você sente isso? Porque, de alguma forma, você ainda está presa nessas feridas da fase número 1 do fim do relacionamento, na fase da leoa ferida. Quantas e quantas vezes, né, você já passou aí tanto tempo depois desse fim de relacionamento, às vezes meses, às vezes até anos, e mesmo assim você fecha os teus olhos e parece que a primeira coisa que vem na tua cabeça é o ex. Coloca aqui nos comentários quanto tempo faz que esse fim de relacionamento terminou aí para vocês e se vocês ainda estão presos, né, pensando ainda nessa bendita pessoa. Coloca aqui nos comentários. Gente, por isso que eu decidi fazer esse nosso encontro de leoas. Hoje eu vou dar uma aula para vocês aqui, para que vocês comecem a aprender, né, comecem a trabalhar esse pensamento de vocês, esse pensamento que faz vocês ficarem 24 horas por dia ainda pensando nesse ex, pensando nessa pessoa. Eu sei que muitas vezes você perde o sono, você não consegue focar no seu trabalho, você às vezes não consegue nem cuidar dos teus filhos, porque você está tão desligada, tão desconectada, parece, dessa realidade, que nada mais faz muito sentido na tua vida. É como se você fosse constantemente com esse teu pensamento. Aliás, nosso pensamento por si só, ele já é muito acelerado. E aí é quase como se você ficasse inquieta, sabe? Sabe essa sensação de ansiedade, de inquietude, essa sensação de muitas vezes não conseguir realmente prestar atenção, às vezes, nas coisas que você está fazendo, porque o teu ponto principal, né, existe um agravante, esse agravante se chama emocional. Olha aí a Adri, 6 meses, 4 meses, a Mari 4 vezes voltando, idas e vindas, a Mari menos de 1 mês. Então, gente, aqui a gente tem exemplos das mais diversas situações. Leoas que estão aí provavelmente presas, muito presas em pensamentos bem recorrentes a esse ex, e outras leoas que eu vejo aqui que já estão há mais tempo, 6 meses, 4 meses, então num processo muito mais longo, né, diante desse término de relacionamento, e mesmo assim não conseguem parar de pensar. Para você, leoa, para vocês começarem a entender, para vocês começarem a entender um pouco as coisas, o nosso plano mental, tá? Nosso plano mental, os nossos relacionamentos, eles consomem 70% da nossa energia.
O que que isso significa? 70% da tua energia, ela tá vinculada a relacionamentos. E quando eu falo relacionamentos, são as relações de forma geral. São as pessoas do teu trabalho, são os teus familiares, são os teus filhos, são as pessoas que você se relaciona de forma amorosa. O que que eu quero dizer com isso? Bom, se 70% da minha energia, ela é direcionada para os relacionamentos, é justamente por esse motivo que quando você tá com algum problema, por exemplo, um problema emocional, a gente tá falando aqui, nesse caso, esse fim de relacionamento, é por isso que emocionalmente, digamos assim, você não tá 100% resolvida com esse ex, porque você tá sofrendo, certo? E aí, é por isso que você fica tão desorientada. 70% da tua energia, então isso é um número extremamente grande. É por isso que muitas vezes você não tem ânimo para seguir a tua rotina. É por isso que muitas vezes você não tem vontade de sair da cama. É por isso que muitas vezes você sente como se algo tivesse sugado toda a tua força. E muitas vezes você também é tomada por desconfortos físicos, sabe? Quando a gente entende que 70% da nossa energia está vinculada a relacionamentos, e eu tenho um ponto crítico, ou seja, eu tenho um ponto emocionalmente não ajustado com o meu ex, digamos assim, porque eu estou sofrendo, eu estou em um desgaste emocional, muitas vezes você fica sem esse ânimo, sem essa energia para viver, porque é como se 70% da tua energia fosse vinculada a tentar resolver esse problema. Muitas de vocês me relatam, né, Andressa, eu tô com cansaço, eu tô com uma dor física, eu só tenho sono depois desse fim de relacionamento, porque entende que existe uma carga emocional muito grande vinculada a tentar resolver isso, e aí como você não consegue resolver, você fica nessa prisão, digamos assim, nesses sentimentos tão amarrados no que diz respeito a esse fim de relacionamento, e o teu pensamento é sempre guiado para lembrar dessa pessoa. E aí, por que que é tão importante, tá, gente? Por que que é tão importante você começar a entender como é que funciona o teu pensamento? Por que que é tão importante você guiar o teu pensamento depois desse fim de relacionamento, curar as feridas emocionais que ficaram registradas no teu inconsciente? Porque se você não passa pelas 4 fases do fim do relacionamento, você não consegue tirar esse êxito do teu pensamento. Muitas de vocês que estão aqui há 6 meses, há 4 meses ou às vezes até mais tempo, não conseguem parar de pensar nesse ex, porque de alguma forma isso não está resolvido no teu inconsciente. E aí, primeiro de tudo, vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando, gente? E aí, primeiro de tudo, para a gente trazer soluções, para a gente trazer uma orientação bem prática para vocês nessa aula de hoje, a gente precisa começar a entender os motivos. A gente precisa começar a entender por que que você, Adri, por que que você, Lira, tá ainda tão presa a esse ex? Por que que será que o teu pensamento, ele tá tão vinculado ainda a essa pessoa? E aí, se você não consegue identificar, se você não consegue analisar a tua situação e trazer um entendimento do quais são os meus motivadores, quais são os gatilhos, por que que ainda o meu pensamento está tão preso a essa pessoa, é quase como se você ficasse cega no teu processo de cura. É como se você não conseguisse ter clareza do que você precisa fazer e do que você precisa mudar no teu pensamento para começar a trabalhar isso. E aí eu trouxe 2 cenários muito presentes e muito fortes. Quando você não consegue parar de pensar no teu ex, existe um motivo por trás, existe um porquê. Hoje, você, Leoa, não consegue parar de pensar no teu ex, porque de alguma forma você não aceita esse fim de relacionamento. Por mais que você saiba, e prestem atenção, porque isso são razões ocultas que muitas vezes vocês não entendem, vocês não enxergam. Por mais que hoje você saiba que o teu ex não quer mais ficar com você, por mais que você saiba que o teu ex já tá com uma outra mulher, dentro da tua mente
existe um esforço mental muito grande no que diz respeito à negação. Você, Leoa, muitas vezes fica remoendo. Você, muitas vezes, Leoa, não consegue deixar ir, não consegue se libertar. O que acontece? Dentro da tua mente existe uma história. E essa história, sob o teu ponto de vista, ela não está acabada. E aí, a tua programação mental, ela vai continuar rodando. Rodando porque racionalmente está acontecendo uma coisa na tua vida e que você está indo contra. Você, digamos que não está fazendo a tua parte dentro desse fim de relacionamento para mudar a perspectiva de sofrimento que você está passando. O que eu quero dizer com isso? Em vez de você, Leoa, trazer clareza para tua mente, para o teu pensar, em vez de você guiar o teu pensamento para que a tua mente entenda, ok, acabou, a história ela não vai continuar como eu gostaria, eu preciso seguir a minha vida, eu preciso focar em outras coisas. A tua realidade é X, mas dentro da tua mente, muitas vezes está rodando uma outra história. E é isso que faz você travar no teu processo. Você está vivendo uma realidade onde você está sozinha e na tua mente a realidade que você gostaria de viver é estar ainda com esse ex. Só que daí o que acontece? Por que você fica pensando ainda nisso tudo? Porque é como se você quisesse continuar revivendo essa história. Em vez de você aceitar esse ponto final, em vez de você internalizar, muitas de vocês não permitem com que a ficha caia. Vocês ficam muitas e muitas vezes no teu inconsciente presa às feridas da fase número 1. Você vai lá, fica pensando o tempo todo nesse passado, você fica relembrando essa história, você fica tentando entender os motivos dessa rejeição, tentando encontrar as peças desse quebra-cabeça, buscando a resposta que o teu ex não te deu. Você coloca uma carga gigantesca de energia para tentar ficar olhando para esse passado e entender onde será que eu errei, qual foi o meu problema, será que a culpa é minha, será que eu deixei de fazer tal coisa nesse relacionamento? E aí você coloca uma carga de incapacidade sobre você, porque entende que não existe uma fórmula mágica de você voltar para esse passado e consertar as coisas. E aí o que acontece? Existe um conflito que está acontecendo. Você não consegue se conectar com a sua realidade, aceitar, ok, acabou, eu preciso seguir. E aí, na tua mente, você sempre vai ser jogada o tempo todo para aquela programação que estava acontecendo. Você não consegue emergir e trazer um nível de consciência, porque é como se você negasse naturalmente o que você está vivendo. E aí, quando você fala que você não consegue parar de pensar no ex, eu preciso que você ligue o seu sinal de alerta. Será que de fato você está sendo congruente com a realidade que está acontecendo e você está aprendendo a mostrar para tua mente para guiar que acabou, não tem nada que você possa fazer, a não ser aceitar isso e curar essas feridas. O grande problema disso é que quanto mais você revive esse tipo de pensamento, mais você se afasta do teu racional, mais você se afasta de trazer um novo olhar, um olhar de entendimento. Eu vejo Leoa sofrendo aqui, lutando incansavelmente para tentar esquecer esse ex, para parar de pensar nesse ex, só que no fundo, a ficha mais importante ainda não caiu. E essa ficha diz respeito a você se conectar com a tua realidade e deixar ir e aceitar. Parece óbvio o que eu tô falando aqui, mas a verdade é que dentro da tua mente está acontecendo uma salada de frutas. É como se os teus neurônios entrassem em conflito o tempo todo, porque você está lutando contra o que está acontecendo. É como se na tua mente
você vivesse uma história e na tua vida você vivesse outra. E olha o nó emocional que isso te gera. Um ponto de atenção aqui para vocês. Para que você, de fato, Leoa, consiga parar de pensar no teu ex, para que você consiga de fato superar e ser feliz novamente, uma coisa tem que estar muito clara aqui. E eu vou reforçar isso cada vez mais, porque tem muita leoa que está chegando nova aqui. Muita leoa que está vindo aqui nesse nosso encontro pela primeira vez. Existem dois pilares. Dois pilares. E esses pilares da superação, eles dizem respeito ao teu racional e o teu inconsciente. E por que eu bato tanto nessa tecla? Porque enquanto você não entender isso, enquanto isso não fizer sentido para você, você vai continuar dando murro em ponta de faca. Você vai continuar presa aí meses ou até mesmo anos sem conseguir superar, sem conseguir parar de pensar no teu ex. Existem esses dois pilares. Isso significa falar de racional, falar de inconsciente, muitas vezes acontece de você não entender ou eu não falar de uma forma muito clara, então eu quero tentar esmiuçar isso da melhor forma possível. Ai, Andressa, eu não entendo. O que isso significa? Isso significa, falando racionalmente, o que é o nosso racional? É o nosso entender, é a nossa análise, é a nossa percepção, é a gente olhar para as coisas que estão acontecendo e trazer um nível de consciência e trazer um nível de sabedoria muito mais profundo, muito mais maduro. Em outras palavras, minhas leoas, eu preciso que vocês tirem esse óculos da sofrência. Esse óculos que você fica o tempo todo reforçando na tua mente, batendo na mesma tecla todas as vezes, em todas as mensagens que eu recebo de vocês. Ai, porque tá muito difícil. Ai, porque dói muito. Ai, porque eu não vou conseguir superar. Ai, porque meu ex tá com outra. Entende o quanto vocês dão ênfase sempre na mesma história, na mesma interpretação? Ai, porque eu tenho que entender, eu não sei por que o meu ex me largou. Eu não admito essa traição, eu não aceito o fato dele estar com outra. Ah, porque meu ex abandonou os nossos filhos. Ah, ele foi a pior pessoa do mundo. Entende que cada vez que isso sai da tua linda boquinha, racionalmente falando, sob o teu olho, sob a tua ótica, sob a tua perspectiva racional de enxergar esse fim de relacionamento, mais ênfase você dá a essa carga, mais você reforça essa interpretação ruim. Eu não estou falando aqui que não tem sofrimento. Não. Eu estou pedindo para você começar a partir de hoje, a partir dessa nossa aula, a trazer uma outra perspectiva para essa situação. Enquanto você ficar sendo a rainha da sofrência, você não vai conseguir dar um passo, nem que seja, para a direção desse processo de superação. O que você precisa trabalhar é começar a usar a tua inteligência, a tua sabedoria e parar de ficar entendendo os porquês e parar de ficar se vitimizando e começar a enxergar, racionalmente falando, uma nova perspectiva. Ok, o meu ex decidiu seguir a vida dele. É uma escolha dele. Eu preciso seguir a minha vida. Eu preciso sair dessa bolha de sofrimento. Só que enquanto você não tiver essa situação clara, enquanto você não entender isso aqui, você sempre vai continuar sendo a leoa sofrida, a leoa ferida, presa nas fases número 1 do fim do relacionamento. Porque é como se você não quisesse enxergar uma outra forma. A verdade é que um processo de superação, gente, ele tem muito mais a ver sobre você do que com o teu ex, do que necessariamente ele fez. Porque diz respeito a você evoluir, a você se descobrir, a você quebrar as tuas crenças, a você se lapidar, a você deixar esses comportamentos que você tem, infelizmente, enraizados as 7 chaves no teu inconsciente. Essa que é a verdade. Só que enquanto vocês continuarem
na mesma situação, na mesma ladainha, não vai para frente. Olha a Priscila eu falei com ela no direct. Eu disse: "Priscila, chega de sofrer, chega, vamos começar a olhar com novo entendimento". Eu falo para as minhas alunas do PDL, a gente tem o óculos cor de rosa, que é o óculos de enxergar a vida, uhul, tá tudo certo, que não é isso que a gente trabalha, né, esse é o mundo da Disney, o mundo da fantasia, e a gente tem o óculos da sabedoria, que é o óculos azul. Então eu falo: "Coloca esse óculos azul, caso contrário é caixão e vela preta". Diante desse cenário que eu te apresentei, você precisa começar a trabalhar os teus diálogos mentais. O que que é isso, Andressa? O que que é esse tal de diálogos mentais que eu preciso trabalhar? Sabe essa vozinha que você tem que fica ali ó, toda hora no teu ouvido, te sabotando, te colocando para baixo, falando que você não é nada, falando que você não vai conseguir superar? Você precisa pegar essa vozinha do teu inconsciente e guiar ela para um outro caminho. Ok, foi o meu ex que decidiu seguir a vida dele. Eu não posso passar o resto dos meus dias sofrendo por essa pessoa. As ações do teu ex, as escolhas dele, Leoa, não podem interferir na tua vida. Você vai precisar seguir. Não adianta você ficar remexendo esse passado. Não adianta você tentar consertar as coisas, não está sob teu poder. O que está sobre o teu poder hoje, sobre a tua autorresponsabilidade, é você olhar de uma forma diferente para isso tudo. Olhar para frente. Enquanto você continuar olhando para esse passado, eu sinto muito. Você não vai sair disso. Você não vai parar de pensar nesse ex é nunca. E aqui a gente entra num segundo cenário. E esse cenário eu acho ele muito emblemático. Ele é um cenário onde muitas de vocês falam: Andressa, eu sofri o pão que o diabo amassou nesse relacionamento. Eu vivi coisas muito ruins com o meu ex. O meu ex, ele era narcisista, eu vivi um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, onde eu sofri muita humilhação, onde eu às vezes sofri até agressão física. É esse tipo de depoimento que eu recebo, infelizmente. Mas mesmo assim, eu tenho saudade. Saudade da parte boa, a gente também foi feliz. Hoje uma leoa falou no direct assim: eu fico presa na parte boa. Eu fico presa nas lembranças, nos momentos felizes. E aqui, a gente precisa abrir um sinal de alerta. Um sinal de alerta, porque existe um ponto muito, muito forte aqui. Você, leoa, que mesmo sabendo racionalmente que viveu um relacionamento ruim com o teu ex, você joga o teu olhar para as coisas boas, porque de alguma forma a tua mente ela quer te proteger. De alguma forma a tua mente ela quer te aliviar dessa dor. No teu inconsciente existe um padrão mental. Esse padrão mental que você vive, mesmo sabendo, né, que você viveu um relacionamento desequilibrado, esse padrão mental que você tem enraizado aí as 7 chaves, ele é de uma mulher que viveu anos com uma visão distorcida de amor. Com uma visão de um amor muitas vezes doente, de um amor que machuca, de um amor que passa dos limites. E aí você aceita, você aprendeu a aceitar aquela conduta do teu ex que muitas vezes dentro desse relacionamento te humilhava, te tratava mal. Só que o que que acontece? Na tua mente isso soa como algo natural. Não é normal, mas para você é natural. Sob o teu olhar, esse comportamento é ok. E aí eu recebo histórias de leoas
Histórias de leoas que voltam para esse ex. Histórias de leoas presas na dependência emocional. Uma das leoas que estava aqui comentou ferida de dependência emocional. Leoas que vivem entre idas e vindas, presas na fase número 2 do fim do relacionamento, porque essa carga emocional, essa escassez, essa dependência, esse baixo valor, esses critérios tão distorcidos do que é um amor saudável, eles não foram curados. E aí você que tem esse tipo de comportamento, você acaba sempre sendo tomada pelas memórias boas, pelas coisas boas, pela fase boa do relacionamento. Porque de alguma forma, a fase ruim para você é como se ela não existisse. Entende o que eu tô falando aqui? Num nível muito profundo essa nossa conversa hoje? É como se na tua mente a parte que era ruim, ela não era tão ruim assim. Porque para você aquilo era normal, aquilo era natural dentro daquela forma de amor que você assimilou. E aí eu vejo leoas, como eu falei, presas, voltando para esse ex, sabendo racionalmente que às vezes existia até agressão. Às vezes era um ex narcisista e vocês acabam voltando porque de alguma forma, na tua mente a parte mais forte, a parte mais boa, foi ela que ficou registrada. Quando você tem esse tipo de comportamento, quando você detecta isso, a partir do nosso conteúdo aqui que eu falei, você precisa fazer um esforço mental ainda maior. Por que eu falo um esforço mental ainda maior? Para você entender como é que funciona a tua mente, 10% é racional, é analítico, é a parte lógica, é a tua razão, e os outros 90% é inconsciente. E aí a gente precisa fazer um esforço maior, por quê? Porque no teu inconsciente você registrou já esse padrão mental que eu falei. Esse padrão mental de tolerância, esse padrão mental que você tem dificuldade de se posicionar, esse padrão mental, às vezes, de um senso de doação profundo, esse padrão mental de aceitar um relacionamento que era extremamente doentio, essa dependência. Essa falta, muitas vezes, de critérios, porque você se vê num nível inferior a esse ex, você coloca ele num pedestal e aí você acaba se sujeitando a essa postura. E por que eu falo que você precisa trazer um nível de consciência muito maior para o teu racional? Porque você sempre vai ser puxada. É quase como se fosse um imã. É mais forte que você, o teu inconsciente. É por isso que eu falo tanto que as feridas do teu inconsciente são a peça-chave fundamental para a tua cura, fundamental para o teu processo de superação. Então, para você, leoa, que viveu de alguma forma um relacionamento desequilibrado, vamos dizer assim, eu preciso que você construa uma balança de relacionamento. E o que é essa balança? O que é isso? É você começar a avaliar o que de fato você viveu com essa pessoa. Quais foram as coisas boas? Quais foram as coisas ruins? A tua mente ela vai fazer um esforço absurdo para não lembrar das coisas ruins, porque isso vai te gerar dor, isso vai te gerar sofrimento, mas eu preciso que você olhe friamente para esse fim de relacionamento. Quando você for tomada por esses pensamentos do teu ex, pare e comece a analisar. Por que você ainda está se colocando nessa situação? O que te faz ficar tão presa a essa dependência? Dentro do PDL, que é o meu programa de superação, a gente fez um trabalho muito forte sobre essa balança desse fim de relacionamento, porque é muito natural para você, leoa. É automático para você pensar nas coisas boas. Mas a gente precisa quebrar isso, a gente precisa quebrar esse teu padrão mental a partir do momento que você começa a perceber sinais, sinais de incongruência, sinais não positivos. É como se você literalmente abrisse os teus olhos. Porque
Quando você estava lá dentro desse relacionamento, você acabou tolerando, você acabou aceitando, mas agora você não tá mais lá dentro. E quando a gente sai, é como se você colocasse a sua cabeça para fora da piscina e começasse a olhar de fato o que que você viveu nesses 3 anos, nesses 10 anos, nesses meses que você estava com essa pessoa. Só que hoje, sozinha, Leoa, muitas vezes você acaba não enxergando esses sinais. É por isso que eu tô alertando você, é por isso que eu tô trazendo esse conteúdo para você. As tuas feridas, elas vão dominar e eu preciso que você comece a trazer clareza, é como se você fosse iluminar com uma lanterna todas as histórias que você passou com essa pessoa, para você começar a trabalhar isso, a quebrar isso. E aí, você pensa tanto nesse ex, e aí você pensa tanto nesse ex porque de alguma forma você tá condicionada. Você tá condicionada àquela parte boa que você viveu. Só que eu preciso que você entenda algumas outras coisas que estão por trás disso. Quando você fica refém, quando você tá condicionada à parte boa, quando você só é tomada pelas lembranças boas desse fim de relacionamento, eu quero que você volte para essa parte boa e comece a avaliar. A verdade é que, infelizmente, vocês acabam olhando para a parte boa com um grau de valorização absurdo. É como se vocês recebessem migalhas, mas essas migalhas fossem o suficiente para sustentar um amor que era totalmente distorcido. Infelizmente, essa é uma realidade que acontece com muitas de vocês. O que você vivia de bom era tão pouco, tão escasso, só que para você era o ápice, era a melhor coisa do mundo. E aí, por mais que não faça sentido, muitas vezes você quer voltar para aquela história, porque você fica presa àquelas migalhas, você fica presa àquela parte boa. Porque na tua mente, as feridas da fase 2 não te deixam superar. E aí você sempre acaba recaindo. Se você, Leoa, tá vivendo de alguma forma esse cenário que eu falei agora, você precisa trabalhar o teu racional para olhar para um outro sentido. Como assim, Andressa? A gente vai precisar começar a quebrar esse teu padrão mental. Então eu quero que quando você for guiada, quando o teu pensamento receber toda essa carga, lembrando do teu ex, eu quero que você tire uns minutos e comece a olhar com um olhar muito mais cirúrgico para tudo que você viveu. De fato, como é que era esse relacionamento que você estava? Olha para as partes que estavam em desequilíbrio. Começa a ser mais crítica. Começa a trazer os teus critérios. Como é que eram as condutas? Como é que era a conduta desse ex? A tua mente vai tentar esconder. A tua mente vai tentar camuflar isso. Mas eu preciso que você já fique atenta a isso. Para de ficar tolerando coisas que não fazem sentido. Para de ficar aceitando, para de ficar fantasiando, porque é isso que acontece. A verdade, ela é muito dolorosa. Você ainda pensa no teu ex, mesmo sabendo que ele te fazia mal, que ele te fazia sofrer, porque de alguma forma, lá no fundo, você ainda acredita. Olha só o que eu vou falar para vocês agora. Você acredita e você tolera e você ainda insiste e você ainda pensa nesse ex e pensa nessas coisas boas que você viveu com ele, mesmo sabendo que era só uma migalhinha que ele te dava.
Era uma migalhinha de amor, era uma migalha de afeto, era um amor extremamente distorcido, era um amor desgastante, era um amor de briga, era um amor de ciúmes, mas você se apega àquelas migalhinhas como se fossem uma imensidão, porque de alguma forma, você não se enxerga capaz de viver algo muito melhor. É como se aquelas migalhas fossem o suficiente para ti. É como se aquelas migalhas fossem o ápice da tua felicidade. E aí o que que acontece? Existe dentro de vocês um baixo padrão de merecimento, um baixo padrão de valor. Você coloca esse ex, mesmo sabendo que ele te maltratou, que ele não foi a melhor pessoa do mundo, você coloca ele num lugar de uma importância tão absurda, porque é como se para ti não existisse uma outra opção. E aí eu preciso que tu comece friamente a avaliar os teus critérios. Avaliar as coisas que você também acredita sobre você, porque isso também dificulta o teu processo de superação. A partir do momento que tu não se enxerga capaz, a partir do momento que tu não se enxerga como merecedora de viver algo muito melhor, como se só esse ex aí que esculhamba a tua vida fosse alguém que fizesse sentido, alguém disponível para você, você não libera espaço para abrir novas possibilidades, no teu campo do pensamento mesmo, eu não estou falando fisicamente falando, eu estou falando você guiar o teu pensamento. Os entendimentos que eu te trouxe aqui, Leoa, nessa aula, são da fase número 1 do fim do relacionamento. Se você se identificou com alguma parte que eu falei aqui hoje, eu preciso te alertar que você está com feridas da fase número 1. A fase número 1 do fim do relacionamento é a pior de todas. Por que que é a pior de todas, Andressa? Esses dias eu até fiz um desenho bem quarta série nos meus stories, não sei se vocês conseguiram ver. Mas existem 4 fases que você precisa passar. E as feridas da fase número 1 são aquelas que ficam marcadas a ferro no teu coração. São aquelas que fazem buracos no teu inconsciente, no teu emocional gigantescos. São as mais doloridas. E aí o que eu falei aqui hoje sobre você estar presa nesse pensamento do teu ex o tempo todo, é porque você não aceita, é porque você está em negação, é porque você muitas vezes quer voltar para aquela pessoa, é porque você vive presa numa dependência, é porque você tem um medo absurdo de ficar sozinha. E isso tudo são feridas da fase número 1. E eu preciso te alertar que essas crises de ansiedade que você tem, essas crises de choro, esses impulsos, esses gatilhos emocionais que te deixam extremamente desequilibrada, isso tudo está vinculado à fase número 1. O que eu falo aqui para você é que são 2 pilares que existem. O teu racional, que é a forma como você vem enxergando esse término, e o teu inconsciente, onde ficou toda essa carga. O que eu quero que você entenda é que enquanto essas feridas elas não forem curadas, você vai continuar tendo o teu pensamento guiado lá para o teu ex. Uma coisa é a ferida e outra coisa são os sinais, os sintomas. Então, quando eu recebo depoimentos de uma mulher que está presa em ansiedade, de uma mulher que está chorando há 40 dias, eu preciso te dizer que esses são os sintomas das feridas da fase número 1 não curadas. Quando você é tomada por essa quantidade de informações, quando você é tomada por essa quantidade de lembranças, é porque você tá na fase número 1. E são 4 fases. 4, Leoa. Cada uma dessas fases, ela é composta por feridas. Cada fase vai ter suas feridas principais. E eu quero que você entenda que existe um processo de cura. Existe um processo para você superar o teu ex e ser feliz novamente.
olhando para o teu racional, olhando para o teu inconsciente, curando tudo isso. É isso que eu explico, é isso que eu aplico dentro do PDL, que é o meu programa de superação. E aí eu quero que você saia dessa aula aqui com um entendimento profundo. De você colocar na tua cabeça de que sim, é possível sim você superar. Olhando para o teu racional, trabalhando a parte de inconsciente que tanto eu explico dentro do PDL, que tanto eu mostro no passo a passo do PDL. Eu quero que você saia daqui com esperança. Eu sei que no meio de um caos emocional que você está vivendo, chega a ser bobinho eu falar isso, mas eu sei que se você está aqui me assistindo numa segunda-feira à noite, é essa a palavra que você precisa ouvir, talvez, para começar a tua semana de uma forma diferente. Então, eu quero que você tenha consciência de que existe um processo de cura, de que são 4 fases que você vai precisar passar. Talvez você assistiu aqui esse nosso encontro e você disse assim: "Andressa, eu tô na fase número 1. Andressa, eu tô 6 meses aqui e eu não tô conseguindo superar, eu tô ainda sofrendo". Leoa, calma, você tá no início da jornada. E a jornada até aqui, ela é solitária para você. Porque por mais que eu faça o melhor conteúdo aqui, o que eu ensino no PDL, o que está dentro do meu programa de superação não é nem 1% do que eu mostro aqui. Porque, como eu falei, a causa raiz ela precisa ser vista. Então eu quero que você saia desse nosso encontro entendendo que se você está na fase 1, você vai precisar passar pelas outras 4. Caso contrário, você vai empacar no processo. E esse caminho ele só vai ser possível a partir do momento que você curar o teu racional e o teu inconsciente. Você vai conseguir sair sim desse fundo do poço. As leoas, quando iniciam o processo do PDL, elas têm cenários extremamente parecidos. Vou até contar um exemplo aqui só para vocês entenderem. O exemplo da aluna da turma 1 desse ano, era uma situação em que, emocionalmente falando, ela estava num cenário tão crítico, onde só o fato do ex ligar pra filha deles por telefone, só ela escutar o telefone, ela já tinha uma descarga emocional absurda, ela já ficava nervosa, ela já ficava ansiosa, ela já ficava desesperada, porque ela sabia que era ele que estava ligando. E dentro do processo, ela passou pelas 4 fases e hoje ela vê o ex dela na frente dela, muitas vezes com a atual ela não sente mais isso. Por quê? Porque as feridas que estavam no inconsciente dela foram curadas. E aí, eu quero que você tenha essa esperança injetada em você, hoje. Eu quero que você, nesse passinho de formiguinha que você tá aí hoje, você comece a trazer um entendimento racional. E quando eu falo isso, eu quero que você comece cada vez colocar uma nova interpretação para essa dor, para esse sentimento, um olhar diferente. O que eu quero que você entenda é que todos os dias você tem a capacidade de jogar o teu pensamento para cima, no sentido de que sim, eu vou superar, é só uma fase, eu vou conseguir, e não o contrário. Não o processo inverso, eu tô sofrendo, eu não vou conseguir, "Ah, meu Deus do céu, o meu ex já tá com outro e eu não consigo", não é isso. Só que racionalmente falando, isso não é suficiente. Você que tá aqui desde o início já entendeu. Por quê? Porque o teu racional é só uma parte, é só um dos pilares, e a peça fundamental tá no teu inconsciente. Enquanto o teu inconsciente não for visto, vai passar 1 ano ou talvez uma vida inteira e você vai continuar carregando toda essa carga que ficou aí dentro de você. E é sobre isso que eu explico e aplico dentro do PDL. A Naísa, que já está aqui, a Naísa, minha leoa, aluna do PDL também. E aí,
reforço para você, né, você que assistiu esse conteúdo, Leoa, e quer entender um pouco mais sobre como é que funciona o PDL, a lista de espera tá no link da bio, tá? E já está uma turma em andamento, então existe um processo de entrega muito, muito importante, muito cuidadoso acontecendo com as minhas alunas, mas coloca o teu nome na lista de espera para que na próxima turma você seja avisado e você consiga entrar. É isso, minhas leoas. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês saiam desse nosso encontro de leoas com um olhar diferente para esse fim de relacionamento, aprendendo a trabalhar e guiar o teu pensamento, aprendendo a trazer uma nova interpretação para tudo isso. Caso contrário, como eu falei, as feridas elas só vão aumentar cada vez mais e o teu fundo do poço, que você já vem cavando muitas vezes sozinha, vai ficar cada vez mais profundo e não é isso que a gente quer. Tá? E se você está assistindo esse conteúdo aqui no YouTube, também reforço esse convite para você começar a me seguir aqui no perfil, porque aqui a gente faz nossas aulas ao vivo toda segunda e quarta-feira. E também para você colocar o seu nome na lista de espera do programa Despertar da Leoa, que é o meu programa de superação, onde eu faço todo esse acompanhamento, curando essas feridas que ficaram aí no teu inconsciente. Tá bom, minha Leoa? Um grande beijo e até!